Pessoal, seja muito bem-vindo! Aqui professor Carlos Mainardes no Física em Box. E hoje é a segunda aula sobre campo elétrico. Então nós vamos ver hoje como que o campo elétrico é gerado no espaço pela chamada carga geradora e também como que a carga de prova ou carga teste sente esse campo elétrico, certo? Então vamos lá, observa aqui que nós temos o seguinte. Como nós vimos na aula anterior, uma carga geradora, ela cria no espaço à sua volta uma região justamente de influência, uma região de campo elétrico. O campo elétrico é representado partindo da carga para o infinito, caso a carga seja positiva, e vindo do infinito para a carga, caso essa carga seja negativa. Estou falando de cargas isoladas no espaço, certo? Carga positiva, as linhas de campo saem e vão para o infinito, e cargas negativas, a linha de campo vem do infinito para a carga. Você pode comprovar isso aí na aula número 1 de campo elétrico, que tem à disposição no nosso canal. Bom, então, o que acontece quando nós temos uma carga geradora no espaço, e nesse mesmo espaço nós temos uma segunda carga que é chamada de carga teste ou carga prova? A gente vê que essa segunda carga ela fica sujeita a uma força. Observe que no próximo slide nós colocamos uma carga geradora, que é chamada de carga fonte, que é aquela carga maior que você vê na imagem, e várias outras cargas colocadas no espaço. E observe que aqui nós temos então a representação das cargas, que seriam as cargas de prova, que elas ficam sujeitas então a uma força elétrica. Essa força elétrica então ela surge porque a carga está dentro da região de campo elétrico da carga fonte, tá? Então observe que, no caso, como a gente tem a carga fonte positivo e nós temos ali os sinais das cargas de prova, a gente consegue ver como que atua a força elétrica sobre a carga de prova, qual é o sentido do vetor. Mas eu quero te mostrar que, na realidade, mesmo que a gente não conheça a posição da carga-fonte, nós temos somente a linha de campo, nós, através da linha de campo, podemos prever o vetor campo elétrico, como ele deve funcionar, e também a força sobre uma carga de prova. Então, observa aqui, no exemplo, que funciona assim. Imagine que no ponto P tem um campo elétrico. Então, observe que a imagem de cima, que você pode ver aqui, ó, que eu estou circulando, nesse ponto P tem um campo elétrico, ele é horizontal para a direita, e quando a gente coloca uma carga Q maior que zero, uma carga positiva, isso aqui é importantíssimo. A força elétrica atua no mesmo sentido que o campo elétrico. Então, olha só, negócio quente aqui, negócio importante, grava bem essa ideia, por quê? Sempre que a carga de prova for positiva, o campo aponta no mesmo sentido que a força. Na realidade, o correto é falar que a força elétrica sobre essa carga de prova tem o mesmo sentido do campo que já existe nesse ponto de espaço. Mas, se nesse ponto de espaço a gente colocar uma carga negativa, observa aqui, ó, uma carga Q menor do que zero, a força tem sentido oposto ao campo. Então, caso a carga de prova tenha sinal negativo, observe que o vetor que representa a força sobre essa carga tem sentido oposto ao campo elétrico que existe no ponto P, certo? E nós podemos determinar a intensidade do campo elétrico, aqui uma coisa muito importante, fazendo justamente a razão entre a força elétrica que age sobre a carga e o valor da carga, certo? Acompanhe aqui que nós vamos fazer a dedução dessa equação, onde, como eu mostrei na tela anterior, campo elétrico é a razão da força. E aqui nesse caso, observe que aqui eu já nominei como carga 2. Por quê? Vamos lembrar. A força elétrica é um produto entre as cargas, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância que separa as cargas. Mas imagine que a carga 1 é aquela carga fonte que você viu em alguns slides atrás. E a carga 2 é a carga de prova. Quando a gente divide a força
pela carga, observe que eu tenho aqui a força, então, K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, dividido pela carga 2, que nesse caso é a carga no caso de prova. Então, aqui, ó, essa carga 1 aqui, essa carga 1 é a carga geradora, e Q2 corresponde à carga de prova. Observe que aqui ocorre uma simplificação, porque nós temos Q2 divididos por Q2, e o campo elétrico é dado por K vezes Q, onde esse Q aqui corresponde justamente à carga Q1, só que eu coloquei Q maiúsculo porque é a carga geradora, certo? Dividido por R ao quadrado, que é a distância entre as duas cargas. E o K que aqui aparece, ele aparece de forma simplificada, mas ele representa isso aqui, 1 sobre 4π ε0, onde esse E0 é a constante de permissividade do meio. E se você não lembra, esse E0 ele vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado. Tá ok? E no caso, esse valor do K que aqui você vê, vamos colocar aqui também, esse K ele vale 9 vezes 10 a nona aproximadamente, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, certo? E agora nós vamos para um exercício de aplicação. Vem comigo! O enunciado coloca: duas cargas pontuais de módulos 2, 10 menos 7 coulombs e 8,5, 10 a menos 8 coulombs, respectivamente, estão 12 centímetros distantes uma da outra. Letra A. Qual é o campo elétrico que cada carga produz no lugar da outra? E letra B. Qual é a força que atua em cada uma delas? Então, neste exercício, cada uma das cargas será para a outra uma carga geradora, ao mesmo tempo que cada carga será uma para a outra também carga de prova. Tá ok? Então, veja só. Primeiramente, eu vou mostrar o campo elétrico que a carga 1 produz na posição onde está a carga 2. Como a carga 1 é positiva, o campo tem que ser o campo que se afasta e na direção horizontal. Então, aqui tem um campo que eu vou chamar de campo E1, certo? E a carga 2, que é positiva, na posição da carga 1 também produz um campo que a gente chama de campo E2. Bom, calculando cada um desses campos, certo? Para calcular o campo E1, eu considero a constante eletrostática vezes, nesse caso, a carga 1, porque ela é a carga geradora sobre a distância ao quadrado. Então, E1 corresponde a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, 2, 10 a menos 7, e a distância 12 centímetros. Atenção, quando você tem algo em centímetros e quer colocar em metros, porque aqui é sistema internacional, é necessário, acrescente um 10 a menos 2. E isso aqui fica elevado ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Então, o campo E1 é 18, 10 a nona com 10 a menos 7, fica 10 ao quadrado. Dividido por 12 ao quadrado, 144, vezes 10 a menos 4. E1, então, fica... Precisamos dividir 18 por 144. Vou bater na calculadora aqui. 18 divididos por 144. Isso aqui dá 0,125 vezes 10. 10 a menos 4, quando sobe, sobe como 10 dá mais 4. Então, nós temos 10 a sexta. Ou seja, E1 aqui embaixo, ele vale 1,25 vezes 10 na quinta newtons por coulomb. Tá? Newtons por coulomb. E está aqui então, ó. Vamos dar um destaque nessa resposta que a gente acaba de encontrar. Bom, agora vamos fazer o cálculo do campo E2.
o cálculo do campo E2 é a intensidade do campo lá na posição onde está a carga 1. Então, nós temos Q2 sobre distância elevado ao quadrado. E E2, nesse caso, é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga aqui é de 8,5 vezes 10 a menos 8, divididos pela mesma distância, 12, passando para metros, 10 a menos 2 elevado ao quadrado, onde o campo E2 corresponde a multiplicação de 9 por 8,5, que dá 76,5, vezes 10. No caso, 10 a nona com 10 a menos 8, 10 apenas, 10 na 1. Divididos por 144 vezes 10 na menos 4. A resposta aqui corresponde, então, a, fazendo essa conta, vamos lá, 0,53, na verdade 0,531, vezes 10 elevado, 10 à quarta sobe, com aquele 10, 10 na quinta, ou deixando um logaritmo significativo antes da vírgula, 5,31 vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb. Então, está aqui, dando um destaque na nossa resposta. Nós temos respondido o campo elétrico que uma carga produz no lugar da outra. Qual é a força que atua em cada uma delas? Bom, observe que a força pode ser calculada. Então, a força sobre a carga 1 corresponde, então, na carga 1, observa aqui que tem o campo E2. Então, nós temos E2 que multiplica a carga 1. Então, a força sobre essa carga é E2, 5,31 vezes 10 à quarta, vezes a carga 1, 2 vezes 10 a menos 7, o que dá uma força sobre essa carga aqui de 10,62 vezes 10 na menos 3. Força sobre a carga 1, então é 0,0106 newtons, certo? E para calcular a força sobre a carga 2, a carga 2, observe que ela está no lugar de espaço que tem o campo E1. Então, é o campo E1 vezes a carga 2. E essa força ela vai dar 0,0106 newtons. Aí você vai dizer, peraí, professor, você não fez esse cálculo, como é que você está colocando o mesmo resultado? Pois é, mas veja bem, a força elétrica ela está relacionada com a terceira lei de Newton, e a força entre essas duas cargas constitui justamente um par ação-reação, ou seja, mesma intensidade, na mesma direção, só que com sentidos opostos. Por isso, a força 1 tem que ter a mesma intensidade da força 2. Porém, observe que os campos não são iguais, certo? Então, nessa aula, ficamos por aqui. Se você gostou, dá um like aí para nós. Se você tem alguma dúvida, deixe então seu questionamento logo aí embaixo, tá ok? Faça o seu comentário, eles são muito bem-vindos. E também compartilha com seus amigos se você gostou. Até, então, a nossa próxima aula. Valeu!